Gregório, seu microfone está mudo. Seu microfone está mudo. Agora tá. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos falar dos conceitos básicos de ecologia. Só lembrando que eu vou postar essa aula, vou mandar ela por e-mail do Célio, e daqui a alguns minutos ela vai estar aí para vocês, tá? Aqui. Tá, obrigado. Caramba, tá aqui. Bom, então, como eu já passei aqui para os meninos que estão presencial, né? Está lotado aqui de aluno. O pessoal vai se manifestar agora, quer ver, ó? A gente já distribuiu o lanche aqui para todo mundo. Agora eles estão na sobremesa, né? Que é o sorvete. O Célio agora está fazendo questão de alimentar todos os alunos assim, nessa aula. Quem sabe, né? Um dia que você estiver aqui, você participa desse lanche de café da manhã. Tem um lanche de café da manhã, tem um lanche do intervalo e um lanche na hora que você vai embora, você já prepara um sanduíche assim, gelado, sem comer no caminho, né? Então, é o seguinte, na aula de hoje eu falei sobre... Ó, o som tá bom, né? Eu falei sobre os conceitos básicos de ecologia. Falei sobre habitat, que é o local onde a espécie se reproduz, onde ela é encontrada. Agora, a partir de agora, é importante que você copie, pelo menos, as ideias centrais do que está aí no seu slide. Eu vou mandar o slide para o Célio, porque hoje nós tivemos um pequeno problema técnico aqui. E aí, a hora que o slide chegar lá no Célio, ele vai disponibilizar na pasta de tarefa lá para vocês. Bom, habitat é o local onde a espécie é encontrada, é o local onde a espécie se reproduz. Inclusive, na aula de hoje, eu vou explicar para você o habitat da onça pintada. Vou até colocar ele aqui. Você está vendo aí na imagem que tem uma onça que está em cima de uma rocha e tem uma quantidade muito grande de mato aí atrás, de folhas aí atrás. O que acontece? Para que a onça possa se reproduzir, ela precisa de um ambiente desse. Ela precisa que tenha uma pedra ou um conjunto de rochas e tenha bastante camuflagem, bastante mato em volta. Também é necessário que tenha um rio, um riacho passando por perto. Por quê? Porque diferente de um gato, a onça ela é um felino, e esse felino, ele adora banho, ele adora água, e ele, na hora que essa onça ela reproduziu, ela libera um cheiro, os hormônios sexuais dela vão produzir um cheiro que o macho, de longe, ele vai cheirar esse hormônio
e vai chegar e vai encontrar essa onça, e essa onça vai ficar mole, vai dar um mole danado para ele. Essa onça vai fazer carinho nesse macho, vai aceitar os carinhos do macho, e vai ser uma semana assim só de romance. Inclusive, a onça tem uma caixinha Bluetooth, que ela coloca um somzinho lá e tal, estilo. O que acontece com a onça depois de uma semana? Depois de uma semana, depois de umas 40 coberturas, os hormônios dela vão alterar e ela sente que está prenha, e nesse momento vai acontecer o seguinte. Nesse momento, ela vai ficar muito agressiva com o macho, vai botar o macho para correr, e aí ela vai produzir seus filhotes, vai ficar ali durante a gestação todinha, durante a prenhez todinha. Na hora que ela faz os filhotes, ela vai usar esse riacho, a parte muito coberta, para poder lavar os filhotes. Ela morde aqui no pescocinho do filhote com todo carinho e lava ele para tirar aquele cheiro de sangue, para tirar aquele cheiro de placenta dele, para não atrair outros animais. E aí, ela coloca os filhotes para mamar, mas ela fica aqui, a rocha fica aqui e ela fica na frente com os filhotes. Porque essa rocha, ela recebe a luz do sol e ela aquece durante o dia e ao longo da noite ela vai esfriando devagarinho. Isso dá para o filhote o calor que ele precisa para não ficar doente. E depois, durante o dia, enquanto os filhotes estão lá embaixo brincando entre eles, ela fica em cima, que é essa foto que você está vendo aí, ela fica em cima da pedra, olhando, sentinela, vigiando o que está acontecendo. Então, meninos e meninas, conceitos de ecologia. Também falei de nicho ecológico, que é a função da espécie, a função que a espécie desempenha. A nicho ecológico. Vamos pegar aí, eu comentei com eles aqui, o exemplo do macaco, que tem que ficar sentinela enquanto os outros estão se alimentando, ele tem que se alimentar e tem que fugir dos predadores. E eu comentei com os meninos aqui que o tucano é um excelente auxiliar do macaco. Em determinado momento, as frutas acabam. Não sei se você sabe, o macaco não tem cartão de débito, está indo no mercado fazer uma compra ali. O que vai acontecer com ele? Acabaram as frutas, ele começa a comer folha. Se as folhas começam a escassear também, ele começa a perseguir o tucano. O tucano, ele vai abrir frutos que o macaco não daria conta de abrir sozinho. Então, ele abre coco, come só um pouquinho para ir embora, e o macaco pode colocar as mãos naquele buraco do coco e abrir. Conceito de população. População é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Eu estou falando de população ecológica. O que é uma população ecológica? Porque o termo população a gente associa com pessoas. E nós somos uma população ecológica, assim como uma população ecológica de formigas, uma população ecológica de moscas, uma população ecológica de árvores. Um pomar, ele é uma população. Também tem, falei por último aqui com eles, o conceito de ecossistema. O que seria um ecossistema? Ecossistema seria o conjunto, vocês estão vendo aí embaixo, conjunto de seres vivos que estão relacionando entre si e também se relacionam com o meio ambiente. Eu tenho certeza que alguém, lá no ensino fundamental, já falou para você de ecossistema. Falaram para você que ecossistema era um rio, uma árvore e tal. Não está errado aquele conceito. Só que o conceito de ecossistema agora, no ensino médio, aquele que o Enem vai procurar para você, ele é um conceito mais abrangente. Para ser ecossistema, além de ter um conjunto de organismos, a gente tem que ter isso aqui, ó, ciclo de matéria, fluxo de energia. Ciclo de matéria, fluxo de energia, são dois pré-requisitos para ter um ecossistema. Vamos falar de ciclo de matéria. Ciclo de matéria é toda a matéria que o organismo ingere para poder continuar vivo. No nosso caso, a gente toma café da manhã, a gente toma uma refeição na hora do almoço e outra na hora de jantar. E nessas refeições tem que ter carboidratos, vitaminas, sais minerais, lipídios, ou seja, todos os alimentos que você consumir vai ter que ter isso, senão você acaba ficando doente. Então, ao longo da vida, a gente vai comendo e essa comida vira o quê?
vira pele, vira cabelo, vira osso, crescimento do osso, vira hormônios. E aí, no dia que você morrer, você vai devolver para a natureza essa matéria que você criou durante a vida. E essa matéria, ela vai para o subsolo, que aquele caixão que eles vão colocar para você vai derreter, não é de um dia para o outro, vai demorar aí uns 10 anos para toda a matéria que está em você voltar para o solo, voltar para o lençol freático e ser usada por uma árvore, por um capim, por um vegetal, e esse vegetal vai pegar essa matéria e vai colocar no fruto, colocar na semente, e isso vai continuar girando. O fluxo de energia. Olha a diferença dessas palavras aqui. Eu tenho a palavra ciclo, tenho a palavra fluxo. O seu está no slide aí. Olha, fluxo é uma coisa que vai e não volta. Ciclo é uma coisa que vai e volta. Então, fluxo de energia. Toda a energia que nós temos no nosso planeta, estou falando de energia biológica, toda a energia que os seres vivos utilizam, ela vem do Sol. O Sol faz a fotossíntese, ou participa da fotossíntese lá nos vegetais. A gente come o fruto, o caule, a folha, a semente, e a gente recebe essa energia e depois a gente consegue usar essa energia para poder sobreviver. Ah, não, pessoal, a gente usa energia que vem da respiração. Lógico, você respira, o oxigênio entra, a glicose entra, e aí o oxigênio quebra a glicose numa reação bem complexa, a gente chama de respiração celular. No final do processo, a gente tem a energia lá dentro das mitocôndrias sendo liberadas, e aí a gente vai usar essa energia. Se faltar comida, ou se faltar oxigênio, como faltou em Manaus um dia desse, a gente morre. Não tem jeito. Tá, então essa energia aqui, quando você morrer, a energia que está nos seus tecidos, na ligação das suas células, vai ser aproveitada por bactérias. Bom, pessoal, eu acho que vai tocar o sinal em 1 minuto, se não me engano, 2 minutos. No caso de vocês, a aula vai ter 50 minutos, deu 40 minutos, cai, aconteceu agora há pouco, aí a gente retorna novamente. E hoje eu mando para vocês esse slide para vocês colocarem no caderno de vocês. Tem um conceito que eu não falei ainda, nem para eles aqui, nem para vocês, eu vou colocar aqui agora. Vamos lá, o pessoal da plateia aí, coloca esse conceito aqui. Bom, então essa é a definição de ecótone. Ecótone seria a transição entre 2 ou mais ecossistemas ali. Pessoal, então até a próxima. A gente se vê por aí.